Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo iremos ver um debate bíblico que aconteceu na Unidade FM, com o seguinte tema: o espírito de profecia de acordo com Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, tem relação com Ellen White? Se você gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha para que mais pessoas cresçam na graça e no conhecimento. Espírito de profecia de Apocalipse 19, 10 tem alguma conexão com a senhora Ellen G. White? Por favor, querido pastor Alexandre Ribeiro. Então veja, primeiro ponto que nós temos que avaliar é o texto em si, de Apocalipse 19, 10. Esse texto ele tem paralelos dentro do livro do Apocalipse, e quando você interpreta esse texto à luz da própria expressão marturia, testemunho, você vai entender que dentro da escatologia adventista do sétimo dia, no tempo do fim, Deus iria levantar um profeta. Eu posso até começar a essas considerações quando nós observamos nos escritos joaninos, nós temos 37 vezes essa expressão. E há uma discussão, debate entre os teólogos se essa expressão, a sua gramática, né, o original grego, se ele está no genitivo subjetivo ou objetivo. A discussão gira em torno disso. Então você tem um grupo de teólogos que diz que essa expressão testemunho de Jesus, ela é concernente ao testemunho, o meu testemunho sobre Jesus, o que Jesus fez na minha vida. Esse é um primeiro ponto, é o objetivo. O subjetivo está na questão da revelação. Por exemplo, quando eu vou em Apocalipse 1, o início do livro de Apocalipse diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, o testemunho está ligado aqui à palavra de Deus e à revelação. Essas três palavras, elas estão juntas na Bíblia. Quando você avança no texto, que agora um dos textos chaves da nossa compreensão, de Apocalipse 12, 17, que vai dizer: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Novamente, aí você avança no texto, você vai chegar ao texto proposto pelo debate, Apocalipse 19, verso 10, quando diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ok. Então, pastor, querido pastor Alexandre, objetivamente, esse texto, para o senhor, para a igreja adventista, tem conexão com Ellen G. White, é isso? Exatamente. Ok. E só um último ponto. Ok. Você avança mais um pouquinho dentro do próprio livro. Como eu disse, essa expressão ela vai costurando o livro. No capítulo 22, verso 8 e 9, diz: eu, João, sou quem ouvi e viu estas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante seus pés, e que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, ele diz. Os profetas. Ele enfatiza aqui os profetas, ou seja, ao nosso entendimento, essa expressão aqui, ela está se referindo a um profeta, uma vez que Paulo diz que não são todos que vão receber o dom profético. Muito bem, ouvimos aí as considerações iniciais do pastor Alexandre Ribeiro e passo a palavra agora ao querido pastor Joaquim de Andrade para expor a sua opinião. Qual que é a sua defesa, querido pastor Joaquim? Esse texto fala de Ellen G. White, não fala? As suas considerações, querido pastor Joaquim de Andrade. Óbvio que este texto não fala de Ellen White, ou muito menos de qualquer outro profeta, tá? Eu estou dizendo de profetas que nós temos na atualidade, como Joseph Smith, como, por exemplo, William Marion Branham e tantos outros aí, que grupos religiosos defendem como sendo profetas de Deus.
Eu quero ler no livro Nisto Cremos, este livro é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no capítulo de número 17, na página 290, os Adventistas do Sétimo Dia creem que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente que foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua, autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução, correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então está na crença fundamental de número 17, onde vai falar aqui sobre o dom de profecia. É muito importante nós definirmos essa questão, porque esta mulher, que segundo os Adventistas do Sétimo Dia, foi inspirada por Deus, está aqui no livro Fundadores da Mensagem, ela foi inspirada por Deus nos seus escritos, fruto desta inspiração. Então eu diria que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente tem que diferenciar, porque tem vários grupos adventistas aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então, a igreja oficial, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, crê na inspiração, crê que esta mulher foi inspirada por Deus, como foram todos os escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento. Então, as palavras desta mulher têm, eu diria, oficialmente, a igreja não vai dizer isso. Oficialmente, a igreja vai dizer que tem mesmo grau de inspiração. Mas eu digo que ela tem mais autoridade do que a Bíblia, porque muitas coisas que ela ensina, a Bíblia não ensina. Então, todos os adventistas são praticamente obrigados a concordar com os escritos da senhora Ellen White. Por exemplo, o pastor Alexandre Fernandes, que está aqui, se ele falar contra Ellen White, com toda certeza ele não vai ser mais pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, se ele não concordar com os escritos de Ellen White e passar a pregar isso na igreja, vai ser afastado imediatamente da igreja. Por exemplo, durante muitos anos, e provavelmente o pastor Alexandre, aconteceu isso com ele, quando ele foi ser batizado na Igreja Adventista, ele preencheu um formulário. E nesse formulário tinha a pergunta de número 18. Crê no Espírito de Profecia? Quantos livros já leu? Então, qualquer pessoa que preenchesse esse formulário e falasse assim, eu não creio no Espírito de Profecia, não podia ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, com base nestas declarações, aliás, eu tenho aqui uma declaração do presidente da Igreja Mundial Adventista do Sétimo Dia, né, que é o Ted Wilson, com quem eu já estive uma vez com ele, que ele veio aqui ao Brasil, tive a oportunidade de estar com ele. E é interessante porque o Espírito de Profecia, segundo aqui o Dr. Ted Wilson, é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o Espírito de Profecia não é o próprio Jesus, mas é o testemunho de Jesus. O que é, então, o testemunho de Jesus? O anjo diz que é algo que os irmãos de João têm, a quem o anjo mais tarde chama de os profetas, como falou aqui o próprio pastor Alexandre. Mas vamos continuar aqui. Em outras palavras, o que o presidente Ted Wilson está dizendo aqui? Bom, ele está dizendo o seguinte, e isso você pode encontrar na página dele, que está aí na internet, falando sobre o Espírito de Profecia. São perguntas e respostas que fizeram para ele no dia 15 de janeiro de 2017. Você pode entrar no site, você vai ver essas perguntas que foram feitas. E aí ele continua respondendo aqui. Ele diz assim, em outras palavras, o testemunho de Jesus é a mensagem inspirada de Jesus ao seu povo por meio dos profetas, e por isso que está conectado com a palavra de Deus. Então, todas as coisas que João viu em Apocalipse 1:2. Outra menção importante do testemunho de Jesus, diz aqui o Ted Wilson, está em Apocalipse 12:7, que descreve, e aí é importante também salientarmos que a Igreja Adventista alega ser o povo remanescente. Por que povo remanescente? Porque são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quer dizer, fora da Igreja Adventista não existe nenhum povo remanescente. Fora da Igreja Adventista, todos os demais, infelizmente, entram numa outra categoria que a gente não vai debater aqui, mas eles não nos consideram
como sendo cristãos, nos consideram filho da prostituta, nos consideram Babilônia Grande e por aí vai. Então, o que é interessante aqui, porque o próprio Ted Wilson vai dizer, de acordo com essa profecia, há duas qualidades principais pelas quais a igreja remanescente de Deus pode ser identificada e pelas quais ela se distingue das inúmeras outras igrejas cristãs que existem hoje. Aí ele vai falar. Então, eles guardam os 10 mandamentos, incluindo aí o 7º dia, que é o sábado, e eles têm a mensagem de Jesus por meio do Espírito de profecia. Aí ele continua dizendo aqui, os adventistas do 7º dia reconhecem o dom de profecia que se manifestou no ministério e nos escritos de Ellen White. Em outras palavras, o espírito de profecia, segundo a igreja adventista, é aquele espírito que estava sobre Ellen White para profetizar. Bom, pastor Alexandre Ribeiro, o pastor Joaquim de Andrade até apresentou documentos aqui, não é, livros e até o pronunciamento do presidente da sua instituição. Isso é verdadeiro, pastor? Se o senhor contrariar as palavras de Ellen G. White, o senhor não pode ser ministro da igreja adventista? Isso não é perigoso, não é? Colocar uma mulher, e aqui uma pergunta, e depois eu vou perguntar também aqui ao pastor Joaquim, no mesmo nível canônico dos profetas do Antigo e do Novo Testamento, que teremos um problema seríssimo. Porque Paulo disse em Efésios 2:20 que a igreja está fundamentada, né, na doutrina dos profetas e dos apóstolos. E nós sabemos que Ellen G. White está quase 1.800 anos depois. Então, eu queria que o senhor me respondesse isso. Primeiro, se o senhor contrariar o espírito de profecia que é anunciado como Ellen G. White, se o senhor não pode ser mais pastor da igreja, e essa questão de equiparar as profecias de Ellen G. White no mesmo nível das Sagradas Escrituras. A palavra é sua, querido pastor Alexandre Ribeiro. Bom, eu começo respondendo essa pergunta com o texto de Cristo. Certo. E aqui é um dos textos que ele fala que quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que ensinar toda a verdade. Tudo o que é verdade dentro das Escrituras. Então ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, a igreja adventista, para a gente poder assim deixar o ouvinte assim um pouquinho mais esclarecido, o dom profético de Ellen White não é uma coisa, não é algo que caiu de paraquedas dentro da igreja. Então veja, você tem dentro da escatologia o momento ali da perseguição na Idade Média. Isso, de acordo com a nossa compreensão, no final dos 1260 dias, perto de 1798. E você tem uma série de profecias ali, a queda das estrelas, você tem terremoto, você tem o dia escuro, você tem até chegar ao desapontamento de 1844. Então, o que acontece? Ellen White, à medida em que a igreja vai observando a sua conduta, a sua postura, aquilo que ela vem trazendo para a igreja ao longo do tempo, é observado que, de fato, ela recebeu o dom profético. Tá? Ela, como na Bíblia, você tem profetas que não são canônicos. Você tem vários. E não tem um livro escrito na Bíblia. Elias, Eliseu, Asaf, Semaías, Azarias. A lista é grande. Tem mulheres. Miriam, Débora, Ruda, Ana. Então veja, vamos responder as duas perguntas. Primeiro, quando você vem para a igreja adventista, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. A pessoa vai... Nós temos que... Se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, e nós cremos no dom profético, a igreja dá ênfase no dom profético. Não em Ellen White especificamente. Ela recebeu o dom profético. Mas o legado que ela deixou, aquilo que ela deixou por escrito. Então, nós olhamos da seguinte forma. A pessoa está estudando a Bíblia com os adventistas. Ela precisa ser instruída sobre isso. Se isso é um ensinamento de Jesus, e nós cremos que é um ensinamento de Jesus, o dom profético, por exemplo, você tem... que o tempo aqui é muito curto, mas você tem, por exemplo, a profecia de Joel no capítulo 2. Você tem o livro de Atos. E você tem esses textos que eu li aqui de Apocalipse.
Quando você olha uma vez que nós não cremos no cessacionismo, nós cremos que os dons seriam derramados até a volta de Jesus. Certo. De acordo com 1 Coríntios capítulo 1, verso 6. Então, obviamente, se um pastor, alguém que está estudando teologia para ser um pastor na igreja adventista, alguém que está estudando a Bíblia, ele tem que aceitar todo o ensinamento bíblico que a igreja propõe a ele. Inclusive o dom profético. Agora, o que parece um pouco confuso, porque a impressão é que nós impomos isso para os membros ou para as pessoas. Vou dar um exemplo. Eu nunca tive problema com uma pessoa que eu batizei, e a gente não tem esse problema dentro da igreja, de pessoas chegarem e dizer, olha, ele vai ter que estudar e entender dentro das Escrituras. E ele vai poder agora avaliar isso. E isso não é uma imposição da igreja. Ok. Que nós vamos impor, olha, isso é uma imposição. Não. Você aceita os ensinos, você aceita a crença, você aceita as doutrinas da igreja. Então, nos estudos que nós vamos apresentar isso. E a nossa profissão de fé está lá, que nós falamos de aceitar o dom profético, que é uma manifestação. Se nós cremos nisso, vamos pegar aqui. Se nós cremos que Ellen White é uma profetisa, nós adventistas cremos que ela é uma profetisa, que ela foi inspirada. Então, eu não posso omitir isso da pessoa que vai vir ser adventista. Eu não estaria sendo justo com ela. Agora, que é uma imposição, não. E óbvio, se um pastor adventista, como um membro, o pastor é membro, se ele não aceita o dom profético, ele também não pode fazer parte dessa congregação. É justo. Então, acho que tem que ficar claro essa separação. Por quê? Dá a impressão que a gente chega lá e diga, olha, fulano de tal, você tem que aceitar Ellen White. Pronto. Não é assim que acontece. Não é dessa forma. As coisas ele não aceitar Ellen White, ele pode ser batizado na igreja adventista? Então, aí ele não está aceitando todo o ensino que a igreja está oferecendo. Não, mas a ele ele crê na Bíblia, ele crê em Jesus. Então, mas ele só não crê em Ellen White. Mas se nós cremos no dom profético, pastor, e nós cremos que Ellen White é profetisa, então nós temos que ensinar isso. Mas espera, Ellen White está acima da Bíblia? Nunca está acima da Bíblia. Mas ele crê na Bíblia, ele crê. Sim, então se ele crê, Jesus, então, se ele crê na Bíblia, quando nós vamos até ele com a Bíblia, nós vamos mostrar o dom profético na Bíblia para ele. A profecia bíblica. Mas, por exemplo, que o dom profético foi manifestado na vida dela. Foi observado, visto historicamente, porque Ellen White, na fundação do Adventismo, ela, até antes, depois do grande desapontamento, ela vai ser observada por várias pessoas. Vamos pegar um exemplo. José Bates não aceitou o dom profético de Ellen White. Ele disse, olha, como ela teve um acidente na escola, ele disse, olha, possivelmente esse acidente afetou a mente dela. Ela está com algum problema. Com toda certeza. Então, ela está com algum problema. Tá. Só que, ao caminhar do tempo, convivendo com Ellen White, observando a sua conduta, o seu trabalho, a forma como Deus estava conduzindo ela, nas revelações que Deus dava a ela, ele falou, peraí, eu não tenho como entender que uma menina, tá, filha de camponês nos Estados Unidos, uma menina franzininha, pequenininha, 17 anos de idade, sem estudo nenhum, quando começou a escrever Ellen White, só para a gente entender, quando Ellen White começou a escrever, ela não tinha condições de escrever. Aí foi dito, senhora White, a senhora precisa ler materiais, óbvio, da nossa época, para que através disso a senhora tenha uma noção, a senhora pegar as mensagens que Deus te revelou, fontes que você vai procurar ler. Isso demorou um processo de quase 2 anos. Então, isso não foi uma coisa assim, ela estava numa igreja, teve um problema teológico, então agora aqui dividiu a igreja e alguém fez um apelo e disse, olha, vem à frente, Deus está te revelando, você vai ser um profeta. Não. Esse começo, momento histórico é muito importante. Não? Então, respondendo às perguntas, o pastor não pode. Não pode. Como membro não pode, porque a gente... Não pode ser batizado se não crê em Ellen White. Não, dom profético. Porque se nós enfatizamos Ellen White, o que acontece? Parece que nós estamos fazendo assim, colocando Ellen White em um tom igualitário, no mesmo patamar de Jesus. Não, a gente não faz isso.
Ok. Mas da Bíblia, sim. Não, ela recebeu o dom profético, isso é um fato. Nós cremos dessa forma. E sua inspiração é igual de qualquer outro escritor da Bíblia. Ela está submissa à Bíblia. É diferente. Então, se a Bíblia Deixa- discorda de Ellen White, você fica com quem? Não, ela não discorda. Esse é o ponto. Peraí. Porque se um profeta Deixa eu ele intervir foi só um inspirado por Deus, fora do canon, pouquinho, pastor que é o Alexandre. nosso caso, Conclua esse como seu que ele vai, pensamento se ele para eu está dar a sendo palavra ao inspirado- pastor Joaquim, por Vou dar a favor. palavra. Se ele foi inspirado por Deus, o profeta, Certo. fora do cânon bíblico, tá? Uhum. Como que ele vai contradizer? Então isso aqui já é um ponto, já é um filtro. Se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. E aí, pastor Joaquim, se ele contradiz as escrituras, ele não pode ser um profeta. A profissão de fé na igreja adventista não é imposta, ela é oferecida. Como é que nós resolvemos esta questão? Eu acho muito interessante, eu me lembro que quando completou 500 anos da Reforma Protestante, os adventistas saíram nas ruas, estavam aqui na Praça Ramos de Azevedo, distribuindo literatura falando da reforma, falando que a igreja adventista é uma igreja reformada, que defende os princípios da reforma protestante. Bom, a gente sabe que as 5 solas, sola Cristo, sola Fide, sola Escritura, sola Escritura. O que quer dizer isso? Somente a escritura. Somente a Bíblia. Nós não aceitamos nenhum outro profeta. Não aceitamos Joseph Smith, não aceitamos William Branham, não aceitamos o corpo governante, não aceitamos a senhora Ellen White. Não. Como alguém que se diz reformador pode defender que Ellen White tem o mesmo grau de inspiração do que qualquer outro escritor bíblico? Mas, voltando aqui para o diretor mundial da igreja, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, olha o que ele vai dizer. Embora tecnicamente o Espírito de Profecia se refira a mensagens inspiradas de Deus ou Jesus, ao longo da história, nos referimos aos escritos de Ellen White como Espírito de Profecia, para chamar atenção especial às mensagens inspiradas que Deus nos deu nos últimos dias, que são um cumprimento de Apocalipse 12:7. Então, curiosamente, a própria senhora Ellen White usa esta palavra Espírito de Profecia nos 2 sentidos, para se referir então à mensagem inspirada aí por Deus nos profetas e nos tempos bíblicos, né? E também bem como aos seus próprios escritos. Então, nós podemos afirmar aqui categoricamente que, de acordo com Apocalipse 19:10, o Espírito de Profecia são, na realidade, os escritos da senhora Ellen White. Agora, é interessante porque isso está no livro Testemunho da Igreja, volume 4, página de número 12. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como declarou aqui o próprio pastor Alexandre, ela se autodenominou como Igreja Remanescente do Fim dos Tempos. Infelizmente, uma dessas características, eu até lancei uma proposta aqui para um debate, por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Qualquer pastor, teólogo adventista, até o Ted Wilson, se quiser, eu aceito o debate com ele. Por que esta igreja se considera a igreja remanescente? Quer dizer, antes da igreja adventista estava todo mundo em trevas? Quer dizer, só a partir de 1863, quando foi organizada a igreja adventista do Sétimo Dia, porque ele falou aqui, por exemplo, de... Como é o nome lá do guardador do sábado? José Bates. Ele falou aqui sobre José Bates. Por exemplo, José Bates tinha essa defesa da guarda do sábado. Ellen White não defendia a guarda do sábado, mas depois passou. Então, muitas coisas que Ellen White acreditava, José Bates não acreditava, e muitas coisas que José Bates acreditava, Ellen White não acreditava. Então, a igreja começa com essa confusão toda. De fato, Ellen White ganhou essa pedrada no rosto, deixou de ir para a escola. Aí, os adventistas se orgulham. Como essa mulher poderia saber tanto, né? De medicina, de história, de economia, de administração. Como? É muito simples. É muito simples. A gente não vai debater sobre isso aqui hoje, mas esta mulher simplesmente ia, copiava escritos da época. Ela copiava de, por exemplo, médicos, livros de medicina, livros de história, e não dava o devido crédito. Então, este homem chamado Walter Reia escreveu este livro, A Mentira Branca. Inclusive, se você pesquisar na internet, este livro está aí traduzido para o português. Você pode ter acesso a ele.
Aqui o Walter Rea prova por A mais B que Ellen White foi uma das maiores plagiadoras. Esta é a grande verdade. Esta mulher copiava livros de história, livros de medicina, livros de administração e dizia que Deus havia revelado a ela. Então ela fala de um rapaz, né, que auxiliava ela, do seu anjo assistente. Uma outra ocasião também, um bom debate, é quem era este anjo assistente de Ellen White. Então, de fato, havia um anjo. Quem era que inspirava Ellen White para trazer essas revelações? Então, com isso, eu quero ainda citar aqui, porque os adventistas acreditam que somente a Igreja Adventista do Sétimo Dia retrata as verdadeiras características aí dos remanescentes, conforme registradas aí no livro de Apocalipse. E eles acreditam que guardam os mandamentos de Jesus ao guardar o sábado. Então eles têm o espírito de profecia, que segundo eles é o testemunho de Jesus. Então é o ministério e os escritos da senhora Ellen White que exerce a autoridade máxima na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao ponto de dizer o que um adventista pode comer, o que ele não pode, como o adventista pode se vestir, como ele não pode, se ele pode trabalhar tal dia, se ele não pode, e assim por diante. Então a vida de um adventista, na realidade, me perdoe, pastor Alexandre, esta é a grande verdade, ela é dirigida por aquilo que Ellen White ensinou, e não por aquilo que a Bíblia diz. Então esta é a grande verdade. Eu gostaria muito, e a gente vai continuar conversando depois, mas eu gostaria muito que o pastor Alexandre, com todo carinho, todo respeito, abandonasse essa mulher, abandonasse os escritos dessa mulher e se apegasse apenas à Bíblia Sagrada. Você não precisa de outra coisa além da Bíblia, porque a igreja coloca os escritos de Ellen White da seguinte forma: Deus nos deu uma luz menor para nos guiar a uma luz maior. Ora, vamos fazer um teste. Vamos acender um fósforo aqui. Será que vai clarear alguma coisa? Óbvio que não. Vamos acender uma lanterna aqui. Sai meio-dia na rua, acenda o farol do teu carro. Vai clarear alguma coisa? Claro que não. Por quê? Porque já temos a luz maior. Temos a luz maior. Temos a luz maior lá fora, que é o sol. Então não precisamos de uma luz menor, pastor Alexandre. Você não precisa de uma luz menor. Você só precisa das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. Muito bom, que debate maravilhoso, não é? Dois expoentes aqui da teologia, um da Igreja Adventista, outro da Igreja Batista, e quem ganha é você. Aqui na Unidade FM não debatemos pessoas, tá certo? Pessoas medíocres debatem pessoas. Pessoas de excelência debatem ideias, tá certo? Como é que está a nossa enquete aí? O que você acha? Você pode votar na nossa enquete, que está lá. O espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19:10, é Ellen G. White? 8% está falando que sim. 92% está falando que não. Isso é democracia. Então, continue voltando. Eu quero também deixar para que você siga o meu Instagram, Marcelo Hebraísta. Eu falo aqui assim, querido pastor Alexandre, é Instagram, Telegram e qualquer outra, vamos ver se você sabe. YouTube. Billy Graham. Billy Graham. Para combinar com Instagram. Então, YouTube, Marcelo Hebraísta também, não é? Então siga-nos lá. Nós vamos aqui para um rápido break. Fique aí que o debate está em altíssimo nível, porque eu quero que você ouça o que o pastor César Cavalcante, a Faculdade Teológica e a Betesda, a Unidade FM tem preparado para você que ama a palavra de Deus. Fica aí e nós voltamos em alguns minutos com esse maravilhoso debate aqui na Unidade FM. Glória a Deus, exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Rádio Unidade FM 96.5, tendo aqui a alegria de receber o querido pastor Alexandre Ribeiro, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
Do meu outro lado aqui, o querido pastor Joaquim de Andrade, executivo do CREI, do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. E aí, o que você está achando desse debate, não é? Não deixe de se inscrever no canal da Unidade FM 96.5, não deixe de votar na nossa enquete, vamos participar, gente. Aqui não é tirania, não é? É uma democracia, você tem toda a liberdade para votar, para expressar a sua opinião, ainda que pareça que estamos vivendo uma ditadura branca no Brasil, não é? Quando nós vemos aí deputados no exercício do mandato, né, sendo ordenados à prisão, começa uma preocupação no Brasil. Mas o tema aqui não é direito. O tema aqui é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19:10. É Ellen G. White. Eu quero aqui voltar a palavra ao querido pastor Alexandre Ribeiro. Pastor Alexandre, isso é sério, né? O pastor Joaquim de Andrade apresentou aqui, né, um livro muito conhecido, não sei se o senhor conhece, né? The White Lie, A Mentira Branca, falando aqui com provas, não é, cabais, textuais e históricas, que Ellen G. White plagiou alguns médicos, alguns administradores e tantos outros. Isso não é perigoso? Como é que Ellen G. White pode ser, não é, com muito respeito, no direito nós usamos uma expressão assim, ó, data máxima venia, com o devido respeito. Isso não é perigoso, não é? Afirmar aí que ela é um espírito de profecia quando ela recebeu muitas informações de outras fontes e não deu crédito devido a essas fontes? Por favor, querido pastor Alexandre Ribeiro, a palavra é sua. Isso não é o tema geral do debate, sim, mas tudo bem. Isso eu acho que teria que ter um programa só para a gente Vamos fazer sobre isso. Walter Haley é um ex-pastor adventista. Tá. Ok? A igreja, depois disso, e antes também, a igreja ela tem documentos oficiais. Eu tenho esses documentos. Certo. Eu posso até enviar para o pastor Joaquim, desmentindo toda a tese dele. E a igreja contratou pessoas especializadas e pegou parte dos escritos de Ellen White para avaliar, de fato, essas fontes. E pasmem, a Sora White usou essas fontes, claro, como todo escritor inspirado usou. Paulo usou, Moisés usou. Os escritores inspirados usavam. Lucas não teve revelação, não teve sonho. A introdução do seu evangelho, ele deixa claro. Agora, hoje a gente está numa época de reconhecer direitos. Naquela época existia muito pouco isso. Claro, e ela, Sora White, por vezes, ela orientou que esse crédito fosse dado, mesmo que pouco. Por quê? Veja só, ela está recebendo revelações. Ela vai começar a transmitir essas revelações. E foi orientado para ela estudar a literatura da época, para ela poder saber encaixar a mensagem que Deus estava revelando a ela. Agora, dizer que a Sora White estava naqueles dias, ali no século XIX, na metade do século XIX, que ela estava cometendo plágio, é um anacronismo. Totalmente é um argumento anacrônico. Eu não vim com esse documento aqui hoje, mas eu tenho esse documento baseado naquilo que o Joaquim propôs do nosso centro White State, que é o departamento lá na Convenção Geral que cuida dos escritos de Ellen White, e uma pesquisa muito séria. Por vezes a Sora White conversava com líderes, presidentes da Convenção Geral, e dizia: olha, isso daqui precisamos dar o crédito, isso aqui é assim, funciona assim. Só que ela não tinha uma consciência disso daí. Ela foi orientada, entendeu? Então a gente tem que analisar o fato na época e não pegar um argumento que isso é anacronismo. Eu pego hoje, claro, a gente pega um livro hoje, eu cito numa tese acadêmica, eu faço uma menção daquele livro e não cito. Mas eu sei disso. Então a pergunta, Sora White tinha essa consciência? Não tinha essa consciência. Segunda coisa que ele colocou, a questão de luz maior, luz menor. Eu vou ler um texto aqui, dois textos da Bíblia, para esclarecer. O Dr. Herbert Douglas, na sua obra Mensageira do Senhor, ele comenta algo interessante. Por que Ellen White usou essa nomenclatura de luz maior, luz menor?
Isso que eu vou colocar aqui parece que, acredito até o pastor Joaquim vai ficar chocado, pode ser que alguns ouvintes também, mas eu vou colocar aqui, ela diz o seguinte, ela usando João Batista. Isso, a tese do Dr. Herbert Douglas, o seu livro, ele coloca isso. Ela diz assim, João capítulo 1, verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, Jesus diz assim, as escrituras, elas testificam de mim. E em João ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. As outras são menores. A gente tem isso no livro de Hebreus. Por exemplo, Deus revelou de várias maneiras os seus servos, etc. Mas nos últimos dias, nos revelou pelo Filho. Ele é a luz maior. Então, ela usa isso como uma metáfora bíblica, está na Bíblia. Ok. E detalhe, ponto aqui que foi comentado. Ellen White, ela tem inspiração, sim. Toda a inspiração que ela recebe, ela sempre passa pelo crivo da Bíblia. Como eu disse, se nós temos um profeta moderno, e nós adventistas cremos que essa profetisa Ellen White, obviamente que um dos testes é o que ela fala está em concordância ou não com a Bíblia. Então, lendo os escritos dela, estudando aquilo que ela escreveu, através dos livros, periódicos... Então revistas, ela é infalível, pastor Alexandre Ribeiro, que a Bíblia é infalível. a sua Ellen G. mensagem, White, se ela, em suas profecias, é infalível? Se eu disser que não, eu estou contradizendo o argumento de que ela não foi revelada, ela não foi inspirada por Deus. Então ela é se infalível. ela foi inspirada por Deus, ela está partindo do pressuposto bíblico. O que ela escreve está de acordo com a Bíblia. Exemplo. Você fala assim, então para que a Bíblia? Para que, se tem a Bíblia, para que Ellen White? Veja, ela sempre vai pegar pontos, ela vai encaminhar a Bíblia às pessoas. Sempre ela está apontando. Porque ela diz o seguinte, as pessoas abandonaram as Escrituras. Abandonaram o estudo, o entendimento, a palavra. E ela vai tornar a Bíblia uma forma mais prática, mais clara. Muitas coisas Deus revelou a ela. Eu acompanhei um debate do pastor Joaquim sobre o decreto dominical. Parece que é uma coisa maluca. Nossa, falar, e vocês estão baseados assim. Ela recebeu revelações especiais de Deus a respeito de profecias. Porque ela é profeta. Se ela é profeta, qual é o problema? Eu não sou sensacionista dela receber revelação. Porque nós cremos o seguinte, Jesus disse, eu vou estar com a igreja até o fim. E se há necessidade de revelar alguma coisa, isso foi feito por meio de Ellen White. Muito bom. Pastor Joaquim de Andrade, Ellen G. White não é infalível. Ou ela é falível? Me perdoe, eu não estou rindo do pastor, estou rindo do argumento do pastor. Sim, O aqui pastor debate tem um de carinho todo ideias. especial por ele. Vocês são por favor. amigos, não é? É interessante, mas essa é a visão, infelizmente, de todos os pastores que estão vinculados à Associação Geral das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia. Eu não conheço um pastor que está vinculado à Associação Geral que discorda dessa posição. A gente sabe que tem muitos pastores aí que não estão mais vinculados, mas que se consideram adventistas e tudo mais, que não são mais pastores adventistas, mas eles discordam completamente das posições defendidas aqui pelo pastor Alexandre. Depois eu vou falar aqui sobre essa questão de discordância, porque a igreja até entrevistou vários pastores falando sobre Ellen White, falando sobre doutrinas da igreja que só a igreja adventista defende, mas o pastor Alexandre disse que ele não é cessacionista. Que seria isso? Que ele crê nos dons. Aí eu te pergunto, por que a igreja não aceitou o dom de profecia de uma mulher francesa chamada Jeanine Sautron? Esta mulher escreveu 2 volumes chamados Sonhos e Visões, e ela detona a igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Porque ela foi expulsa da igreja. Uau. A igreja, não é só ela, várias pessoas com essa ideia de que a igreja não é cessacionista. Então,
Uma vez ou outra, se levanta pessoas dizendo, eu tenho o espírito de profecia. Ora, se os dons são para hoje, qualquer pessoa pode se levantar. Aí eu aproveito e pergunto para o pastor, por que a igreja não aceitou Janine Soltron como sendo inspirada por Deus? Por que a igreja não aceita nenhuma outra pessoa? Você conhece alguma pessoa dentro da igreja adventista que tem o dom de profecia além da senhora Ellen White? Não conheço. Então, Não existe. mas Não não é conheço. paradoxal Não isso? existe. Não, veja só. Ela é exclusiva? Veja Sim, só. ela Perigoso, tem esse dom. é Só perigoso. ela. Vamos pensar aqui, ó. Deus pode falar conosco de diversas formas. Eu creio nisso, eu também não sou sensacionista. Diversas formas. A gente não. Como que a gente vai limitar a atuação de Deus? Isso. Então, Por pode exemplo, tem surgir. pessoas que recebem sonhos, visões a respeito daquilo que já está revelado na Bíblia e até nos escritos de Ellen White. Eu conheço várias pessoas A igreja aceita essas que tiver pessoas? sonho. Não, veja. Agora, dizer se eu tive um sonho, Deus pode ter me levado a conhecer a verdade por meio de um sonho. Ela pode ser de uma chamada visão. de profeta Claro dentro da que igreja? não. Ah, tá. Pelo simples motivo. Quando alguém recebe o dom profético, isso é reconhecido. Então é os dons visto. são para hoje, menos o dom profético? Não, o dom profético, se Deus achar por bem levantar outro profeta, A igreja vai aceitar. aí nós vamos avaliar. Se isso. Até hoje ninguém. Não, nós cremos que não. Nós adventistas cremos que não. Porque se ela é uma profetisa, e nós cremos que ela recebeu revelações de Deus. É diferente de alguém dizer o seguinte, olha, Deus falou comigo através de uma pregação do pastor Sim. Joaquim. Deus falou comigo através de uma música. Deus falou comigo através Mas de um irmão. alguém Agora, dentro da você não, igreja... então você não pode trazer ok. isso e dizer Você tá a no meu pessoa é tempo. um profeta porque ela teve até uma visão. Tem pessoas que podem ter até visões a respeito de temas que estão relacionados à Bíblia, principalmente os eventos finais. Então a gente tem que olhar... Então, mas Ellen White viveu num tempo muito distante do nosso. E as coisas mudaram muito. Quem garante que Deus não pode levantar um outro profeta como ela? Bom, a igreja não vai aceitar. Isso é óbvio. Agora, é interessante porque jamais Ellen White poderia ter escrito tudo que ela escreveu sozinha. Você concorda com isso? Que ela tinha pessoas que auxiliavam ela? E quem eram essas pessoas? Ela teve ajuda nesse trabalho aí profético, entre aspas aqui, porque seus colaboradores mais próximos, eu diria que eles foram fundamentais. Para quê? Para esconder seus erros, por exemplo, para encobrir suas gafes, por exemplo, para encobrir suas visões falhas, para apagar suas previsões fracassadas. São inúmeras. Não é o caso do debate aqui. Mas eu pergunto, fora a senhora Ellen White, a igreja não aceita nenhum outro profeta. Então, Não, veja só, ela pastor, não cortando o seu argumento. Não que a igreja não aceite. Veja só, se nós falarmos isso, então nós estamos limitando Deus, a atuação dele. Óbvio que não. É verdade, a igreja limita. Veja só, se, porventura, se Deus achar que há necessidade de que se levante um outro profeta, e isso estiver de acordo com a Bíblia, obviamente nós vamos aceitar. Deixa eu perguntar aqui a nossa produção, nós estamos caminhando já, impressionante, já Sério? para o final, exatamente, já são 11h52, se nós podemos continuar pelo menos uns 15, 20 minutos pelo YouTube, pode ser? A direção não aprovou, então não é nada contra os senhores, é por causa, né, da programação da rádio, tá certo? Então, querido pastor Sérgio... Posso soltar um vídeo antes? Se for rápido, um então vamos lá, rapidinho. Prestem atenção neste vídeo. Para a gente ir para as considerações finais. Desculpa, pastor, o horário é muito, né, corrido, mas o senhor é convidado para retornar aqui, tá? E eu quero ouvir as suas considerações finais. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White, uma coisa muito séria. Ela diz assim: se nós perdermos a credibilidade e se nós questionarmos a autoridade do dom profético, do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria
palavra de Deus, a Bíblia. Bom, estamos caminhando para a conclusão desse debate. Eu quero desde já agradecer ao querido pastor Alexandre Fernandes Ribeiro. Querido pastor, o senhor tem 1 minuto e meio, porque nós temos que entregar aqui o programa 5 minutos antes do meio-dia para suas considerações finais. Então, o senhor continua batendo com muito respeito na tecla que Ellen G. White é o espírito de profecia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou, nesse 1 minuto e meio que eu tenho, eu vou colocar 5 pontos aqui bem rápido. Primeiro, toda a mensagem escrita por Ellen White, ela se harmoniza com a Bíblia. Eu quero saber do pastor Joaquim depois de um texto que ela contraria a Bíblia. As predições delas, eu queria ver as predições. Você falar uma predição errada, você dizer que ela cometeu uma gafe pessoal por algum conselho é uma coisa. Eu estou falando predições, profecias. Ela reconhece todas as doutrinas basilares da fé, encarnação de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a sua vida, a sua obra, a sua crucifixão, a ascensão, a sua intercessão. Ela defende todas as doutrinas que a sola Escritura defende também. Ela é reconhecida por isso. Ela apresenta frutos. Ao longo da sua vida, ela apresentou frutos. E ela também conduziu e continua conduzindo pessoas de volta à Bíblia e à Bíblia somente. Esse foi o fundamento dela, sempre defender que as pessoas elas possam ir à Bíblia e à Bíblia somente. Terminando, ela diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não está falando dela. Óbvio que os seus escritos vão nos levar à Bíblia sempre. Muito obrigado, pastor Alexandre Ribeiro. Pastor Joaquim de Andrade, também desculpa a exiguidade do tempo, o senhor bem sabe. 1 minuto e meio para suas considerações finais e muito agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado, Marcelo Hebraísta. Muito obrigado, pastor Alexandre. Muito obrigado você que está aí sintonizado na Unidade FM. Bom, eu quero dizer o seguinte. Dizer que o espírito de profecia, como é usado em Apocalipse 19:10, se refere a algum profeta moderno, cria grandes problemas aí. Quais são esses problemas? Bom, Ellen White diz o seguinte. Nos tempos antigos, Deus falou pela boca dos profetas e apóstolos. Nesses dias, ele fala a eles pelo testemunho do seu Espírito. Isso está no livro Testemunhos Seletos, volume 4, página 148. Bom, por testemunho, ela se refere a quê? Se refere aos seus escritos. Interessante, né? Porque Hebreus 1, capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Deus antigamente falou de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas. Nesses últimos dias, nos fala por intermédio de quem? Do Filho. Então, quando a expressão falou aí do grego, transmite o quê? Uma ideia de quê no grego? Transmite a ideia de finalidade dessa revelação, superior, inclusive, por meio de Cristo. Então, dizer, por exemplo, que um profeta moderno é necessário para amplificar a palavra final de Deus em Cristo, ou para conduzir as pessoas a ela, é minar o conteúdo e a finalidade da palavra de Deus. Então, é uma contradição flagrante com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas. Apocalipse 19:10 aponta para a obra de um profeta moderno que está usurpando, segundo aí a Igreja Adventista, né? Porque é o que ela faz. Usurpa o lugar central de Cristo nas Escrituras. Mas olha o que a igreja diz. A verdade sobre Jesus é o Espírito, ou o tema da profecia. Agora, isso se refere a Ellen White? Claro que não. Não pode se referir a Ellen White. E aí vem a ideia da igreja remanescente. Isso é um outro tema, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo agora. Ellen White não pode te dar vida eterna. Ellen White não pode te conduzir a Deus. Ellen White não pode ensinar você a vontade de Deus. Então, se você quer ser salvo só por intermédio de Jesus, sábado não salva, não é o selo de Deus na vida de um cristão. O selo de Deus é o Espírito Santo. Se basear num profeta hoje, que não é a palavra de Deus, infelizmente é heresia. Então, muito cuidado, que Deus abençoe a todos com essa palavra.
Amém. Muito obrigado a você. Se Deus permitir, às 14 horas eu estarei aqui apresentando Crescendo na Fé. Rapidinho, Joaquim, sua rede social. Rapidinho. Você pode me localizar no YouTube, Instagram, Facebook, PR Joaquim de Andrade. PR Joaquim de Andrade, vai me encontrar ali e vai poder saber muito mais sobre essa questão da senhora Ellen White. Deus abençoe a todos. Seu contato, querido pastor? Eu vou deixar aqui meu e-mail, alexandre.ribeiro@adventistas, com demudo, S no final, .org. Muito obrigado a todos. 14 horas eu estarei aqui apresentando Crescendo na Fé.